na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bendito e eterno, soberano Senhor dos céus, eis-nos aqui, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos pedimos graça para virmos à tua casa. Obrigado, graças a Deus. Em nome, nós te agradecemos. Somos gratos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela glória física para estar aqui diante dos teus servos. Prestando a ti, filhos, qual tu és digno, graças a Deus. Que seja sobre nós a graça do teu bendito Espírito Santo, nos concedendo aquilo que de nós tu queres receber, colocando em nossos lábios e nossos corações verdadeiro louvor, colocando em nossos lábios e corações palavras de adoração e gratidão a ti, Senhor. Ó bendito e eterno Deus, conduz, ó Senhor, toda a trajetória desta adoração, os louvores, os testemunhos, Senhor,
também a mensagem do ensino, aquele que, ó Deus, aquele que fala, que ouve, que ministra, que recebe, aqueles que estão presentes, aqueles que acompanham pela internet, nós entregamos pelas mãos, que seja sobre nós as suas poderosas mãos para nos abençoar. Tome em tuas mãos toda a tristeza, toda a amargura, toda a melancolia, todo espírito de divertição, repreenda, instituído pela tua presença, que preenche o vazio dos corações, da mente, traz paz, traz graça, traz alegria, dinheiro, traz, Senhor, exultação na tua presença. Que seja sobre nós a tua unção, a tua graça, e que naquele ambiente onde os crentes, ó Deus, se reúnem para adorar, ali esteja a tua presença notória e manifesta. Dá-nos um final de noite abençoado, feliz, aqueles que já estão, estão chegando, nós entregamos em tuas mãos. Abençoa a tua igreja, Deus, está no mundo. E onde houver no coração, Senhor, pulsando, Senhor, e clamando e adorando, ali esteja a tua presença e a tua graça. Onde estiver nesta noite, Senhor, em qualquer lugar, dois ou três reunidos pela tua palavra, que a falar, a consolar e abençoar. Traz para conosco, Senhor, cura, libertação, salvação em meio aos nossos familiares, parentes e entes queridos. Nós oramos, entregando em tuas mãos, os enfermos da tua casa, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Entregamos em tuas mãos os ausentes, os que estão viajando. Entregamos em tuas mãos aqueles que estão, Senhor, desanimados. Ó Pai Santo, que haja cura e que haja saúde no meio do teu povo. Oramos, ó Pai, com ações de graça, suplicando humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Depois desse hino, o pastor já está na produção. Jesus.
Meus irmãos, eu queria estar na casa do Senhor, como diz o salmista aqui no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Glória a Deus. Jerusalém e Israel hoje é uma terra de guerra e lutas, mas é um lugar que Deus escolheu, não é? E porque Ele escolheu um dia, ela será exaltada na terra, não é? Que o Senhor Jesus governará o mundo 1000 anos dali. E quando Ele estiver governando, a história diz que a nação de Israel será exaltada. Não é? Aí você diz, mas essa nação que está aí, não. A nação de Israel é o Israel de Deus, onde a igreja agora, porque o plano de Deus nunca foi um plano local. Até o povo judeu acha que eles são um povo escolhido, não é? Mas eles eram escolhidos e agora é a igreja que tem essa missão, tornar Deus conhecido do mundo. É a missão deles. Eles foram escolhidos por sua missão. O lugar Deus escolheu. E é o lugar mais rico do mundo, é aquele pedaço, aquele pequeno trecho. Não é? Se olhar o Mapa Mundi, é como se vocês não conhecem
conhecer muito de vocês, porque era a caneta tinteiro. A gente fazia assim, para uma mancha. No mapa mundo é como se fosse uma mancha. É 400 quilômetros, só que não são lineares, reto, né? Tem altos e baixos. É isso mesmo. Você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, você anda 400 quilômetros. Toda a nação quer dizer isso, é bem verdade, que quando o Senhor trouxer para instalar o seu reinado, ela não terá estado. Porque as medidas que estão sendo colocadas quando descer, não é uma coisa que não dá para a gente imaginar, porque são coisas que nós, como os cristãos, vivemos pela fé, não é? Porque entender a Bíblia, entender Deus, tem que ter fé. Porque pela lógica e pela ciência, a gente tropeça e tem que ficar buscando o impossível de explicar. Como diz aquele, ninguém explica a Deus, não é? Mas a grande verdade, queridos, que o tópico aqui, o tom, o som, ou o tema aqui, é a alegria de estar na casa do Senhor. Esse que era o salmo dos degraus. Eles por ano vinham a Jerusalém adorar. E tinha aqueles degraus, eles iam subir os degraus e eles iam cantando, né? Porque os salmos são hinos. Então ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde nós estávamos ali na casa da nossa irmã Solina, bem assim, precisando de nós, o nosso obreiro foi o pregador, trouxe uma mensagem muito gloriosa ali, e ali foi um lugar de Deus operar maravilha, né? Até eu, quando saí para casa, ontem comecei a melhorar, estou melhorando, me segurando um pouco mais, né? Eu ia até viajar para o Giguaçu, já cancelei a viagem, mas estou muito alegre, sabe por quê? Eu estou aqui na casa do Senhor. Terça-feira, pastor Verdade, eu assisti um culto de casa, assisti todinho, né? E vi a maravilha que Deus fez aqui, mas não satisfaz. Diácono Cosmo Oliveira, por que não satisfaz? Porque gostoso é estar aqui. Às vezes, pastor, eu vejo as pessoas subindo, eu estou sentindo calor, e eu estou sentindo esse calor aqui. Tem um som aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Jesus, não é? Glória a Deus. Então, entrar na casa do Senhor, estar na casa do Senhor é uma alegria. Mas eu fico lá em casa e assisto lá, não é a mesma coisa, não é? É preciso estar presente. E eles se alegravam, eles andavam muito para até chegar ao lugar da adoração, mas eles iam cantando, olha, alegrei-me, não é? Diz Davi, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Como eles se alegravam, não é que ela ficava num ponto bem alto, eles tinham que subir, né? E o que acontece? Engraçado é que Davi conquistou aquele lugar. Davi foi um rei extraordinário. Irmãos, quando Deus disse, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glória a Deus. Coisa linda, né? A vontade de Deus vira o nosso coração e nós nos alegrarmos de fazer a vontade de Deus. O que atrapalha muitas pessoas é isso, é não ter essa visão da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, primeiro, é a nossa separação desse mundo, não é? Quando a Bíblia fala em mundo, né, irmãos, eu sempre estou repetindo isso, pastor Geraldo, porque quando ela fala em mundo, você tem três maneiras de entender. Tem um mundo criado por Deus, tem um mundo humanidade e tem um mundo sistema. O mundo sistema está na mão do maligno, não é? Aí esse diz, não é o mesmo mundo. Aí você diz assim, como é que diz que ele amou o mundo? Ele não amou esse sistema. Esse sistema aborrece ele, porque separa a criatura do Criador. O mundo criado que ele fez também é para nosso benefício. Mas o sistema é aquele que em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Não é isso? Então, essa alegria que aqui nesse lugar, esse lugar consagrado, um lugar de adoração, a nossa casa é nossa casa, o lugar que nós adoramos aqui é especial. Então, quando eles entravam no lugar de adoração, é aquela alegria, não é? Porque ali tinha um lugar, Santo do Santo, tinha um lugar onde eles ofereciam o sacrifício, mas eles já estavam dentro de Jerusalém. Não é isso que eu disse, né? Jerusalém está edificada
como uma cidade bem sólida, ó, onde sobem as tribos, né, do Senhor, como o testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. O que é que nós devemos fazer aqui? Agradecer a Deus. Eu estou agradecendo, eu estou aqui, não é? Eu era para estar em casa curtindo a minha doença, tomando remédio toda hora, mas agora eu estou alegre, eu estou aqui. Foi a promessa de Deus ontem lá na casa da nossa irmã Sulinda, não é? Então eu estou aqui, graças a Deus por isso. Então eu digo mais, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O curioso é que Jesus vai sentar no trono de Davi para governar o mundo. Mas que Davi importante, não é? Que Davi importante foi esse, né? Que o Senhor é o sucessor de Davi, não é? Então está aí, e continua: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Olha só, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Agora ele continua: por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu reino. Então, irmãos, graças a Deus, amém. Glória. Estamos aqui para adorar o Senhor, amém, porque bom é estar neste lugar. Deus abençoe. glória. Amém. Vamos orar. Aleluia, Senhor Deus, Senhor. Glória a Jesus. Aqui estamos a tua presença. Glória, glória. Sim, meu Deus. Meus amados, sabemos que Sim, meu Pai. as coisas elas acontecem. Deus, Aqui estamos, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, paramos. Eu quero te apresentar o teu servo. Sim, meu Pai. Mais uma vez, pastor Reinaldo. glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor Sim, ele fala. Sabemos, Senhor amado, que o Senhor ele Sim, faz. meu Deus. Sabemos, Senhor amado, que o Senhor, ó Pai amado, Meu Pai Sim, Santo. Jesus. por isso eu te peço neste momento. Aleluia, Eu Jesus. quero, Deus amado, por entender do teu servo. Glória a Deus. Prepara o meu, prepara o coração de Sim, cada meu um. Aleluia. Ó Deus amado, não venha deixar que essa noite venha ser apenas mais uma noite, mas que ela venha ser uma noite abençoada. Glória, Ela venha ser uma glória. noite, ó Deus amado, que venha no Sim, meu Deus. sentido tal, a graça Aleluia. do teu bálsamo, Senhor amado. Do teu intervir em nossas vidas. Grande é o Senhor. Te agradeço. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não seja neste momento que os irmãos estão sobre seus pés. Abrindo nossas Bíblias, uma carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 ao 21. E encerramos o capítulo 3. Amém? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis assentar, queira Deus aplicar esta palavra aos nossos corações. Amém. Amém. Está ouvindo aqui a palavra inicial do pastor Gênesis, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: façamos o quê? Vamos. Vamos à casa do Senhor. Eu estava imaginando aqui, pastor Gênesis, que, assim, em geral, na nossa ótica, é sempre de que Davi estava lá no canto, de repente envolvido nos afazeres dele, e alguém falou: ô Davi, vamos para a igreja. Aí Davi ficou contente, alguém
o tipo de crente que alguém precisava convidar para a igreja? Nem irmão Ricardo? Eu acho que não. Eu já tenho dito que muito do que nós sabemos sobre Deus, sobre relacionamento, sobre adoração, nós aprendemos com Davi. Se você tira a figura de Davi no Antigo Testamento, a gente já ia estar tateando ainda no escuro muitas coisas. O prazer de Davi era estar na casa de Deus, era ir para a casa de Deus. Mas, como é que fica então esse versículo? Eu penso assim, nos meus neurônios aqui de pregador, né? Que ao ver alguém interessado em ir à igreja, ou à casa de Deus, ao templo naquela época, isso alegrou o coração de Davi, que não era só ele que tinha esse ímpeto, não é? Como é bom você ver uma pessoa animada, sim ou não? Sim. Então Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele já ia, ele queria morar lá. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Ele só queria morar nos corredores atos do templo do Senhor. Então, essa alegria tinha a ver com aquela pessoa que estava convidando. Tá? Ele ficou alegre de ver outra pessoa interessada em ir adorar. Glória. Porque um crente firme, um crente forte, um crente ali alegre, revestido de graça, também alegra o nosso coração, não é? Sim ou não? Glória a Deus. Porque nós queremos que mais pessoas movem, nós queremos que mais pessoas adorem, nós queremos que mais pessoas glorifiquem. Então assim, tem coisa mais bonita do que você ver uma reunião de crentes, todo mundo alegre, mãos erguidas, adorando. Você fala: oh, glória, é disso que eu estou falando, é isso que Deus merece. Então Davi, ele quando viu aquele camarada, e assim, não foi só uma pessoa, né? Eu estou entendendo que é um grupo, me disseram, é mais de um. Então de repente passou lá um grupo de crentes lá animado: ô Davi, vamos para a igreja. Aí ele diz: que bom, mais pessoas para adorar, mais pessoas para adorar. Amém. Aí ele vai escrever: alegrei-me quando me disseram, vamos. Aí Davi já estava pronto, rapaz, está no horário. E lá vai Davi adorar a Deus com outras pessoas, amém? Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui finalizando o capítulo 3 da carta de Efésios, e eu já deixei claro aqui para os irmãos em algumas ocasiões que eu tenho um apreço todo especial pela carta de Paulo aos Efésios, porque em geral as cartas do Novo Testamento, elas sempre abordavam algum tipo de problema específico. Se você pegar as outras cartas, você vai perceber que o autor ele sempre tinha um problema para resolver mediante a sua escrita ali. Ou era um problema de heresia, era um problema de confusão, de contenda, de divisão. Sempre as cartas do Novo Testamento, elas tinham um pano de fundo, de forma que o escritor, devidamente inspirado, ele escrevia para resolver aquele problema. Mas a carta que Paulo escreve aqui aos Efésios não tem esse pano de fundo, esse problema, essa intenção de resolver nada. Ele foi inspirado a escrever a respeito da revelação de Cristo e da igreja. Então assim, é uma carta extremamente sublime, porque ele traz assim, uma visão do que é ser parte dessa família. Como o pastor James até já comentou aqui, né? Os judeus eles tinham esse orgulho de ser o povo escolhido. Aí Jesus veio e une os judeus e gentios e organiza, né? Gera aqui a igreja e nos posiciona ali lado a lado com o judeu. Agora não tem mais judeu nem grego, somos todos um em Cristo Jesus. Amém. Então é simplesmente assim, é um tipo de carta para você se deleitar em saber tudo o que nós somos em Cristo Jesus. No estudo do livro, nós já nos antecipamos aqui, mostrando que a carta é dividida em duas etapas, que vai do capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 6. Na primeira parte do livro, Paulo ele nos mostra quem nós éramos antes de Cristo
cruz, fez por nós e a posição na qual Ele nos colocou. A ponto, como nós vimos aqui, na quinta-feira passada, de os anjos se assustarem de ver como é que Deus trabalha, como é que a sabedoria e a graça de Deus se manifesta através da igreja. Então a primeira parte do livro, ela nos mostra quem nós somos em Cristo, o que nós éramos, o que Ele fez, a transformação que Ele gerou em nós, não é? E a posição que Ele nos deu. Isso do capítulo 1 ao capítulo 3, que estamos terminando hoje. E a partir do capítulo 4, vai nos mostrar o que é que nós fazemos a partir desse entendimento. Assim, você já entendeu quem você é? A distância que é ver entre você e Deus, o abismo? De onde foi que Jesus te tirou? Do que foi que Ele te livrou? Entendeu? Então, esse entendimento, esse conhecimento, imputa sobre nós responsabilidades, né? Que agora nos orienta a forma do nosso caminhar, do nosso andar, do nosso agir. Uma vez que eu já sei quem eu sou, agora eu preciso andar continuamente de acordo com esse entendimento. Então, você lendo a carta do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai perceber nitidamente essa noção. De 1 a 3 nos mostra o que era e o que somos em Cristo. E de 4 a 6, qual é o nosso comportamento, qual deve ser o nosso procedimento. Amém? Amém. Um ponto, irmãos, é que assim, quem nós éramos, de onde Cristo nos tirou, o que nós somos agora. Basicamente, isso é um resumo do que seja o Evangelho. Paulo lá em Romanos 1, 16, 17, vamos conferir? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Então, de 1 a 3 nós vemos aqui a ação do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, nada menos, isso precisa ficar claro, nada menos que o poder de Deus pode proporcionar salvação ao homem pecador. Porque a salvação tem a ver com, na continuidade, aquela pessoa passar por um processo de transformação que a Bíblia chama de novo nascimento. E como é que você pega? O próprio Nicodemos, ele fez essa pergunta: como é que pode um homem velho nascer de novo? Outro dia eu estava vendo, na verdade, já tem uns anos, né? Eu estava vendo um vídeo de uma menininha gordinha, né? Ela lá brincando com as bonecas dela, e ela conversando com as bonecas dela, ela falava assim: lá na escola, eles ficam me chamando de gordo. Só que tem uma coisa, tudo bem, eu sou gordinho, mas eles são feios. Eu sou gordinho, para mim tem jeito, eu posso emagrecer. Mas eles só se nascem de novo. A única solução para o pecador, Oliveira, é nascer de novo. Não tem jeito. Aí, Nicodemos entendeu
história de que tinha um camarada, um palanque, fazendo propaganda do comunismo e falando dos benefícios do comunismo, que o Estado ia resolver o problema de todo mundo, e tal, aí passou um camarada sentou no maltrapilho com a roupa suja, mal vestido, aí ele dizia assim, porque o comunismo, ele vai vestir uma roupa nova nesse homem, vou colocar uma roupa nova nesse homem. Aí tinha um crente assim, falou, mas só Jesus pode colocar um homem novo nessa roupa. O mundo ele pode nos colocar uma roupa nova, mas só Jesus coloca um homem novo dentro da roupa. Então o camarada ele não consegue chegar e se apresentar diante de Deus como um novo homem, a não ser que o próprio Deus providencie o processo. Amém? Está claro isso? Então assim, nascer de novo. Aí o Nicodemos falou, eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe. Não é um retrocesso. Para nascer de novo você não volta, você morre. Tem que morrer. Sim ou não? Sim. E como é que acontece? O irmão José Carlos nasceu em berço evangélico? Nasceu em berço evangélico? Então o irmão José Carlos, exemplo da maioria, ele tem duas datas de nascimento. A data de nascimento biológica e a data de nascimento espiritual. No dia que ele nasceu foi no dia que ele morreu. Na verdade, ele morreu primeiro. E como é que funciona? Nós morremos quando nós exercitamos fé na pessoa de Cristo Jesus. Então nós assumimos que a morte dele é a nossa morte. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Amém? Diga amém. Amém. É isso que a Bíblia nos orienta. Nós morremos com Cristo. Na sua morte morreu o meu velho homem. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei novinho em folha. Amém? Amém. Glória. Aí a Bíblia fala assim, no versículo que nós lemos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sem esse processo do Evangelho que é o poder, não tem salvação. Amém, Jesus. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias. Amém? Amém. O Evangelho são as boas novas. Mas nós já falamos, e vamos aqui para efeito de firmar o conhecimento, essas boas novas, elas as boas novas são as boas notícias. O Evangelho são as boas notícias. Mas essa boa notícia não é a boa notícia de algo que nós temos que fazer. A boa notícia, ela se refere a algo que já foi feito por nós. Amém? Amém. Glória. Quando você fala o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Que notícias são essas? De algo que alguém já fez. Eu quero trabalhar um pouco aqui nesta noite neste ponto. Nós expandirmos aqui o nosso entendimento, nós vamos ficar aqui, nós vemos aqui versículo 17, 18 até o 21, nós vamos ficar aqui 17, 18 e 19. O maior problema, irmãos, veja bem, em relação a todas as pessoas que elas adentram as portas das igrejas, está relacionado ao nível de compreensão e de entendimento que essa pessoa alcança. Por isso que, assim, a nós, pastores, professores,
missionários, evangelistas, compete pedir a Deus graça, buscar a Deus graça e nos esforçarmos para, como Paulo disse, manejar bem o quê? Manejar bem o quê? A palavra da verdade. Tem muita gente falando aí pelos cotoveiros, né? Internet, discurso, pregação, camarada aí com 300 seguidores, famosos de tudo quanto é jeito. Mas o que Paulo colocou, segundo aos Timóteos 2,15, procura. O que significa o procura? Se esforça, busca apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha, uma coisa importante, né? Tem muita gente pregando a palavra, sim ou não? Mas o que ele coloca primeiro assim, a primeira qualificação é que não tem do que se envergonhar. Tem um monte de gente aí pintando a zebra aí, né? Eu costumo chamar de o pato pateta. Quando eu era garoto na escola, a gente tinha lá na cartinha lá, era uma musiquinha que a gente jogava. O pato pateta pintou o caneco, bateu na galinha, surrou uma régua, não sei o que, mas no final ele acabou degolado lá. Então, é o crente pato pateta. Pintando essa tequeira, mas está pregando. É uma vida que diante de Deus reprovável, mas está cantando, mas está profetizando, mas tem agenda. E o texto fala: o obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Aí ele vem e maneja bem. Não adianta manejar bem, mas é reprovável. Está reprovado diante de Deus, uma vida absoluta, uma vida que desagrada a Deus. Nós já contamos aqui algumas vezes a história daquele pregador que ele era muito usado. A palavra, a visão, a revelação, mas ele estava em adultério. Uma coisa, irmãos, não se deixe impressionar. Quando você perceber que uma pessoa, pelo menos você sabe, né? Que essa pessoa não tem uma vida na presença de Deus, e chega no culto e profetiza, e o céu cai com fogo e as pessoas glorificam, você fala: como é que pode? Não se deixe impressionar. Porque a palavra, guarde isso aí, a palavra, ela salva quem ouve, mas não salva quem prega. É forte, não é, Oliveira? Camarada, uma vida absoluta. E quando chega, porque tem gente que é artista, assim ou não? Nós temos aí várias histórias de pessoas que sobem no culto, nem crente não é, e faz um negócio e fala: meu Deus. E o camarada não é nem crente. A palavra, ela salva quem ouve, mas não salva quem prega. E o camarada lá pregando, uma agenda lotada de adultério. Mas chegou uma hora que ele começou a ficar incomodado com aquela situação. Aí ele começou a orar: Senhor, me envergonha, me envergonha. Porque quando eu vou pregar lá, eu vi um profeta e abre um livro lá na frente lá e me chama pelo nome, porque pelo menos eu vou tomar vergonha na cara, vou ficar com vergonha, vou parar com essa vida. E ele estava lá no hotel lá, se preparando para mais uma noite lá de pregação, com a agenda, e foi, pregou, foi uma bênção, a unção desceu, o fogo caiu. Aí ele voltou para o hotel, foi dormir, continuou lá no madrugada. Ele, quando ele acorda assim, ele viu um anjo em cima dele com a espada bem no peito dele, o anjo voando, dizendo assim: a gente se encontra no juízo final. Então, só irmão, isso aqui é coisa muito séria. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar. Quando chegou nesse patamar, se tiver uma chamada, aí vai prega. Que maneja bem a palavra da verdade. Não é para pregar de qualquer jeito, não, é manejar bem. Porque o manejar bem é que vai trazer entendimento para as pessoas. É esse ponto que eu quero chegar também. Felipe estava pregando em Samaria para um monte de gente. Mas aquele povo, pastor, eles tinham uma base ali.
Espírito Santo falou, cola aí. Aí ele colou na carruagem, e ele está correndo, e a carruagem não para, e fala, e aí? Está entendendo o que tu está lendo? Aí o camarada fala assim, mas como eu vou entender se não tem quem me explique? Então assim, o Evangelho, ele precisa vir com entendimento, com esclarecimento, porque à medida que a pessoa vai entendendo, e Jesus ele falou isso, quando ele fala lá, ele fala acerca da parábola do semeador, os discípulos falam, explica lá a parábola. Ele fala, olha, a semente é a palavra, e o que nasce da semente é a fé. Está entendendo, meu? Você prega o Evangelho, a pregação, ela, eu já expliquei aqui, né? O que sai daqui sai como uma semente, cai no coração da pessoa. A semente é a palavra. Se ela encontra as condições necessárias, o que nasce da palavra é a fé. Aí Jesus fala assim, a palavra, aquela palavra que caiu na semente que caiu no meio do caminho, o diabo veio e tomou, porque a pessoa não entendeu. Olha aí, está escrito. Como a pessoa não entendeu, pastor Gênesis, o que ia nascer daquela semente? O que ia nascer daquela semente? A fé. E se nascesse a fé, aquela pessoa ia ser crente, sim ou não? Ia ser uma bênção. Mas a Bíblia diz que o diabo tirou aquela semente, porque ela não entendeu. Então, quando a pessoa não entende, a palavra é tirada. Então, nós precisamos nos empenhar, manejar bem a palavra na verdade, para o Evangelho ficar claro na pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. O ponto aqui, e nós já temos falado em algumas situações aqui, e o texto que nós vamos entrar aqui, ele clareia mesmo para nós, é que é o seguinte, o Evangelho, ele tem a ver, essa boa notícia tem a ver com algo que foi feito, não é algo que eu tenho que fazer. A boa notícia do Evangelho é acerca daquilo que alguém já fez por mim. Eu era escravo do pecado. Eu estava irremediavelmente perdido. Nós estávamos irremediavelmente perdidos. Mas Deus se importou. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus se comoveu da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa situação. E Ele providencia a um alto custo para si próprio a salvação, a libertação. Ele paga o preço da minha liberdade. E alguém vem e me diz, olha, você que era ou estava, ou ainda está perdido, condenado, desgraçado, pobre, cego, não sem Deus no mundo, tem uma boa notícia para você. Não precisa continuar assim. Jesus já pagou o preço. Amém? Amém. Glória a Deus. A partir dessa experiência, porque o ponto aqui é o seguinte, se o Evangelho são boas notícias, são boas novas, é básico, elas precisam ser proferidas, elas precisam ser ditas. Tá? Uma boa notícia que não é levada, não é uma boa notícia, é? Sim ou não? Não. Aí a gente lembra daqueles leprosos que estavam lá à porta de Samaria, e ele falou, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, na cidade não vão deixar a gente entrar. Aí a gente, então vamos lá para o acampamento do Senhor, ver se a gente arruma alguma coisa para comer. Aí eles chegaram lá, o que tinha acontecido? O anjo do Senhor já tinha passado, já tinha destruído tudo, ficou lá, comida para dar a vender. É um negócio tão pesado que o capitão do exército falou assim, nem que abrir essa janela do céu, tem comida para todo mundo. Do jeito que está falando, isso não pode acontecer. E os primeiros a chegar e se comer foram o quê? 3 leprosos? Aí eles foram lá, comeram, se fartaram, guardaram alguma coisa. Aí um deles falou, a voz da sensatez, ó, o que nós estamos fazendo aqui não está certo, porque tem fome na cidade. Tem fome, então vamos lá no céu deles, que a janela do céu abriu. Vamos levar para eles boas notícias. Então, havia toda uma cidade padecendo. E se os leprosos silenciaram?
boas notícias, boas novas, e eles entenderam que nós estamos fazendo não está certo. Então, assim, você e eu se calar, enquanto pessoas padecem, pessoas morrem, não está certo. Boas notícias, elas só são boas se elas são levadas, se elas são transmitidas. Né? Tem lá em Provérbios um texto, depois nós vamos até, é bom esse texto. As notícias que vêm de terra distante, como é, pastor Gênesis? Como chuva, as boas novas, coloca aí, boas novas que vêm de terra distante, de terra longínqua. Então, assim, as pessoas, elas estão num processo de morte, de dor, de destruição. E nós temos as boas notícias. Amém, glória a Deus. Nós temos as boas novas. E nós precisamos levar, porque boas novas, boas notícias que não são pregadas, não são faladas, elas não são notícias de jeito nenhum. Não é? Elas não são notícias nenhum, de jeito nenhum. O Evangelho é o poder de Deus que salva, que liberta. O Evangelho são as boas novas que precisam ser ditas. E o Evangelho tem a ver com aquilo que já foi feito. Qual é o ponto aqui? Provérbios 25, 25 a 27. Provérbios 25, 25, Mônica, por favor. Olha que coisa maravilhosa. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra. Isso é o resumo da Bíblia, é o resumo do Evangelho. Qual é a terra distante? Jerusalém celestial. Água fresca para quem alma cansada. Você fala de mim, de você, do pecador, né? Da pessoa que está em trevas, como água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas vindas da terra. Isso já veio. Aí os anjos, os pastores, eles estavam lá tomando conta lá das ovelhas em Belém. Aí aparece aquele coral de anjo. Hoje nos trazemos boas novas. Na cidade de Belém nasceu o Salvador. Olha, uma água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas da vida. Veio que os anjos vieram trazer. Nasceu na cidade de Davi o Salvador. Aleluia. Água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas vindo da terra. Bem distante, bem distante. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. E a alma cansada precisa ouvir essas boas novas. Um ponto é que assim, quando a gente prega o Evangelho, aí a pessoa ela começa a ter uma experiência, evidentemente, ela precisa interagir com a comunidade, ela começa a vir à igreja, e no geral, nós temos falhado. E isso Deus tem trabalhado assim no meu coração, esse entendimento, que é o seguinte: quando uma pessoa ela vem para a igreja, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar na vida dessa pessoa é a questão do relacionamento dela com Deus. Meu pai. A pessoa, quando ela vem para a igreja, ela não tem que cantar, que pregar, ela não tem que prestar serviço. Não, irmãos. A primeira coisa que a pessoa precisa é entender o princípio básico do relacionamento com Deus, o princípio básico do entendimento. Eu vou pegar o Davi aqui, que eu estou doido para dar uns cascos do Davi. Quantos anos Davi tem? Já trabalha? Estou perguntando para a mãe. Já trabalha, Davi? Não, ela vai falar, dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Lava a louça quando quer. Não, assim, eu perguntei, ele responde pela manutenção da casa, sim ou não? Paga água, luz? Não. Vai demorar. Não vai um pouquinho? Vai demorar para Davi colocar R$1 dele lá, eu ganhei isso aqui, ó. Vai demorar. Porque é filho. A
coisa que se trabalha é essa questão do relacionamento familiar, mãe, pai, o entendimento. Ele precisa entender que aquele é meu pai, aquela é minha mãe. A criança ela já sabe a diferença entre a mãe e quem não é mãe, sim ou não? Sim. A criança ela já sabe a diferença da mãe para o pai, da mãe para o irmão, para a irmã, o vizinho, o estranho. A criança sabe, até pelo cheiro. Não é verdade? A criança conhece o cheiro da mãe. Então, a criança não nasce, a gente coloca, vai trabalhar, vai bom, você parece que você é cantor, ou você tem jeito de pregador, ou você... Não! Nós estamos trabalhando nessa questão do relacionamento. A primeira coisa que a criança precisa aprender é viver em correlação com pai, com mãe, com irmãos, com sociedade. E à medida que ele vai crescendo, vai aumentando o entendimento, aí ele vai entendendo questões de respeito, hierarquia, responsabilidade, sim ou não? Sim. E é responsabilidade do pai ensinar, da mãe ensinar, respeitar os mais velhos, não responder, não desonrar. Já consegue formar uma cama, já forma a sua cama. Chega em casa, nada de sapato espalhado, nada de roupa espalhada. Quem ensina isso é a mãe. Quem ensina isso é a mãe. Um dia eu estava pregando na igreja e falei, quem ensina é a mãe, tem que ensinar lá a criança a dobrar. Está errado esse negócio do menino de 7, 8 anos, a mãe levanta, ele levanta, a primeira coisa que você faz, a criança tem que aprender a arrumar a cama, é a responsabilidade do dia de todo mundo. Levantou, arruma a sua cama. Tem gente que você chega em casa 4, 5 horas da tarde, não, está errado. Está errado. Aí, ensinando isso, aí no dia, na irmãzinha da igreja, falou, pastor, já ensinei meus filhos. Aí quando eu cheguei lá em casa, os lençóis dobrados, a cama arrumadinha, eu falei, isso aí. Até isso o pastor tem que ensinar, né? Eu tenho que ensinar a mãe e ensinar o filho. Mas isso é básico. Isso é básico. Higiene. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, presta atenção. Esses dias, eu estava na minha casa, e eu tenho um quarto lá na minha casa que era do meu filho, deles. E o deles está morando no exterior. Aí o que aconteceu com aquele quarto? Coloca uma coisa, coloca outra, coloca uma coisa, coloca outra. É um quarto que você não usa. E começou a virar aquele quartinho da bagunça, né? Não é assim? Eu comecei a acumular, está lá. E de repente, outro dia, eles foram passando, semana passada, passando no meu quarto, Deus falou no meu coração, pastor Jesus, arruma esse quarto. Crente não pode ter quarto de bagunça. Porque a nossa casa, muitas das vezes, reflete a nossa vida. A sua garagem reflete o que é a sua vida. O seu quarto, a sua gaveta, a sua geladeira, a sua estante. O jeito que você faz a manutenção da sua casa ali, pode ser um reflexo do seu homem interior. E Deus falou para mim, arruma aquele quarto. Eu estou meio susto, pastor, porque Deus fala para a gente, sim ou não? Sim. O Espírito Santo mora em nós. E Ele está nos orientando, nos ensinando. Nenhum crente tem que ter um quarto de bagunça. Você pode ter um quarto para guardar as coisas, mas organizado, não é um quarto da bagunça. Não é assim, ô galera? De repente o camarada tem espaço, aí tem um cômodo lá no fundo, onde ele guarda as coisas, né? Coisa que você não quer se desfazer, ainda pode ter uma utilidade, você guarda. Mas coloca a prateleira, arruma, aquela coisa organizada, você sabe onde está as coisas. Agora, esse negócio do lugar que você vai jogando as coisas, vira quarto de entulho, isso está errado. E nós não podemos ter na nossa vida. O que é esse quarto da bagunça? É aquele lugar lá no nosso coração, onde a gente vai acumulando aquela mágoa, aquela reclamação, aquela rixa. É o quarto do entulho. É aquele lugarzinho onde a gente vai, joga aquela murmuração, aquele ressentimento. É o quarto do entulho. Geralmente a porta está fechada e está escuro lá dentro, né? É aquele quarto que a gente fecha para ninguém ver, né? E Deus não quer isso na nossa vida. Em minhas orações eu digo para Deus, Deus, que na minha vida não haja portas fechadas nem quartos escuros para o Teu Espírito Santo. Abre tudo limpo, tira, deixa tudo limpo.
Amém? Amém. Glória a Então, Deus. voltando aqui para o ponto da criança, a pessoa entrou no Evangelho, nós vamos ensinar essa criança quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Essa criança, esse crente novo, ele tem que aprender a se relacionar com Deus, amar a Deus, porque às vezes a gente pensa que estar no Evangelho, não, você chegou aqui, já tem que trabalhar. Deus, irmãos, Ele não nos chamou para trabalhar. Deus não precisa do nosso trabalho. Não precisa. O versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Nós vamos estar arraigados. O que é arraigado? É enraizado. Eu estou enraizado em Cristo, em amor, pelo amor, por causa do amor, não por causa do serviço. Tem muita gente correndo, trabalhando, achando que está agradando a Deus e não está agradando. Porque Deus nos chamou para termos relacionamento. O serviço é uma consequência natural. Sim ou não? Sim. Você vai encontrar uma pessoa que está em relacionamento perfeito com Deus trabalhando. Mas você vai encontrar muita pessoa trabalhando que não está se relacionando. Olha que perigo. Tem pessoas dentro da igreja, pastor Jesus, trabalhando, mas não tem relacionamento. E o que é mais importante? É o relacionamento. Porque quem está no relacionamento perfeito com Deus, ele trabalha. E ele trabalha com amor, com carinho, com dedicação. Nós já temos falado aqui, né? Debaixo da graça. O que você vai fazer? Pedir a Deus graça. Então, quando a pessoa vem para a igreja, nós temos que pegar, se a pessoa fala, a primeira coisa que você vai saber é sobre Deus. Deus te ama, o seu projeto. Você vai se relacionar com Deus, vai aprender a orar, você vai aprender a falar assim, assim, assim. Acontece aí com uma certa frequência. Alguns atores, atrizes aí de televisão, eles têm uma experiência assim, né, de aceitar Jesus, aí eles vão para alguma igreja. Da noite para o dia, quando você pensa que já virou pastor, já virou músico, já virou não sei quem, já vai representando aquela igreja, já está. A regra básica é o seguinte: entrou por aquela porta, é pecador, sim ou não? Sim. Entrou pelaquela porta, está doente, está enfermo, precisa de Jesus, precisa ser salvo. Entrou por aquela porta, senta no banco e ouve. Senta no banco e aprende. Não é entrou pelaquela porta e vem para o culto. Mas assim, para a ruína dessa pessoa, para a desgraça e destruição dessas pessoas, o caminho dela entre a porta e o culto é muito rápido. É muito prematuro. Você vê muita gente aí prematura, camarada mal entrou por ali, já está aqui sentado. Isso é um erro. A gente não ajuda as pessoas, né? Porque é famosa, porque tem um nome. É capaz de ser uma pessoa famosa que nem é crente, só porque é famosa. Pô, quer dar uma palavra aqui? Como é que pode? A pessoa já foi ali para ouvir. É por isso que tem muitos artistas, atores, que às vezes eles vão para a igreja e eles são disfarçados. O camarada vai lá disfarçado para não ter aquela tietagem em cima dele, aquela coisa, querem tirar foto, querem não sei o quê, e a pessoa foi ali para ouvir uma palavra, a pessoa vai ali para receber, ela não foi entregar nada. Até porque, no contexto de igreja, essa pessoa não tem nada para entregar. Ela está precisando o quê? Receber. Imagine você uma pessoa famosa que sofre um mal súbito e vai para o hospital. O que ela quer naquele hospital? O que ela quer? Ela quer atendimento. Ela não quer dar autógrafo. Esse dia eu estava vendo uma postagem do pastor Cláudio Duarte. Ele falou que estava num lugar aí, está aí na internet. Aí deu um mal súbito, passou mal.
o paciente ali, dizendo: eu vou morrer. E ele já ligou para a esposa do médico: olha quem está aqui. Aí ele: não, doutor, eu vou morrer. Não, você não vai morrer não, pastor. Fica tranquilo, você tem que ir nessa, não vai morrer não. Doutor, eu estou morrendo. Aí daqui um pouco entra ele: não, pastor, eu gosto tanto do Senhor. Você está me dando autógrafo? Gente, eu estou morrendo. A pessoa vai no hospital e quer atendimento. Ele quer dar autógrafo, ele não quer ser famoso. Ele quer que alguém chegue lá e perceba que ele tem um problema. Quando a pessoa entra por essas portas, ela precisa de Jesus, alma cansada, precisando de água fresca e de notícia que vem de uma terra distante. Amém? Amém. Glória a Deus. E tu? Eu lembro quando eu vim para o Evangelho, me batizei na Brasil para Cristo, né? E conheci o auxílio da obra. Eu fiquei 1 ano e meio indo para lá, para a igreja. Depois, com 2 anos, fui batizada. E depois do batismo que eu tive a oportunidade na igreja. Porque até então eu só estava sentada, esses 2 anos sentada. Ouvindo, aprendendo e crescendo no entendimento. À medida que a pessoa vai ouvindo, tem alguém acompanhando, por isso que a gente precisa ter o trabalho de discipulado, para ensinar os caminhos, o relacionamento, a linguagem de Deus. Deus ouve e Deus responde. Mas como é que você fala com Deus? A gente vai ensinar, nós vamos orientar. Como é que você lê a Bíblia? Como é que você, né? Olha, as coisas velhas, lembra? As coisas velhas, muitas coisas velhas, né? Já passaram, eis que tudo se fez novo, e você vai ensinando, e a pessoa, ela vai entrando ali no parâmetro, na forma de Deus ali, e ela vai crescendo em graça, em conhecimento. Daqui um pouco, ela está produzindo fruto, está entregando. Você já viu alguém joga uma semente no dia, no outro dia tem uma planta, e no dia seguinte ela já está dando goiaba, já está dando manga lá? Às vezes leva anos para uma árvore dar fruto, sim ou não? Sim. E os primeiros frutos nem são tão bons. Não, Oliveira, a primeira queda do mato, sabe, né? Às vezes a primeira leva de fruto de uma árvore nem é bom, né? Não. Aí na segunda, só depois de um ano que vai tentar de novo. Aí vem lá uma época do fruto, aí vem as flores, aí não sei o que, cai tudo, não dá fruta, está criando, mas a árvore está ali. Se ela estiver enraizada, estiver ali, a terra é boa, não sei o que, uma hora o fruto vai aparecer. Um dia eu fui no sítio, que era até do outro, que o moinho tinha aqui. Aí eu estava lá com o Sebastião, aí a gente estava lá no mato lá, aí nós chegamos numa árvore, eu acho que era um pé de abacate, ele estava tudo marcado assim, como é que é o nome da ferramenta? Machado. Tinha umas feridas na árvore, assim, sabe? Uns cortes na casca assim. Nessa altura aqui. Alguém de propósito tirou umas lascas feias da árvore. Aí, mais experiente, eu falei: sabe o que é isso daí? A árvore às vezes está assim, ó. Que é a história da fruta. Aí o camarada vem, dá umas lascadas dessas assim, no ano seguinte ela começa a produzir. Parece que é uma coisa natural da árvore, como se ela tivesse um entendimento de que se ela não der fruto, o machado vem e corta de vez. Então aquilo é só uma ameaça, se não dá fruto, não vai ser para isso. Aí, às vezes tem crente que é assim, né? Tem hora que Deus começa a colocar a gente numas lascadas de machado assim, para todo. E o João Batista falou assim: o machado está posto lá. Ali, a raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto, porque o ponto é o seguinte: olha, ele não está falando de toda planta que não dá fruto, de toda muda que não dá fruto. Ele está falando do quê? Já cresceu, já está velho, já de crente, já está no tempo de dar fruto, sim ou não? Ele está falando que é um machado, porque você não usa machado para cortar coelho, usa o Elisete? Vai cortar a cebolinha com machado? Não. Vai pegar a muda de planta e vai cortar com machado? Você não vai na tesoura, na faquinha. Machado é para árvore grande pesada. Fala: tá aí, já está grande, está forte, vamos dar fruto? Sim ou não? Vamos resolver essa situação? Árvore velha que não dá fruto? Aí, ó, cuidado, o machado já está no pé da árvore. Não deu fruto, vai cortar e vai lançar fora. Então, o ponto, irmãos, para a gente caminhar aqui para uma conclusão, é que
O Evangelho, que são as boas notícias de terra distante para a alma cansada, tem a ver com a obra de alguém, ou a obra que já foi feita. Não tem a ver com o que nós fazemos. Evangelho não é a minha maneira de viver, o que eu faço. Evangelho é aquilo que já foi feito. Amém? Amém. Glória a Deus. O Evangelho é aquilo que já foi feito. A minha maneira de viver e de andar na luz, como obreiro, como crente que não tem do que se mergulhar, tem a ver com o nível de entendimento que eu alcancei nesse Evangelho. Da obra que Cristo já fez, que Paulo fala lá em Romanos, vocês já foram libertos do pecado, vocês não precisam, sabe? Não precisam e não são mais escravos do pecado, porque vocês são libertos, vocês são filhos da luz. Andai, ele fala aqui em Efésios, né? Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filhos da luz, porque luz é o que sois. Muitas das pessoas que não se firmaram no Evangelho, e o que nós mais temos aí sendo crentes desviados, tem a ver com a falta desse entendimento, de que o que nós precisamos primordiar, prismar ou priorizar nesse contexto de igreja é um relacionamento com Deus. Porque é esse relacionamento com Deus que garante a nossa perpetuidade, a nossa permanência, a nossa caminhada. É a casa na rocha, oh glória. Amém? Casa na rocha. Jesus falou, vai bater o vento, vai correr o rio, vai cair a chuva, mas quando tudo isso passar, você volta lá e a casa está no mesmo lugar. Paulo falou que arraigados aqui em serviço, em imagem, arraigados e fundados em amor. Possais perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Isso aqui está falando do que, irmãos? É de eu pregar? É de eu visitar? É de eu fazer a faxina da igreja? É de eu cantar? É de visitar presos na casa? Não, isso aqui está falando do meu relacionamento com Deus. Os irmãos vão se lembrar que nós estamos na sequência de uma oração que Paulo fez. Ainda no versículo 14, ele diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está orando o quê? Para quê? Para que nós conheçamos a Deus, entremos nesse processo de relacionamento. A gente tem que pregar mais isso. Tem muito crente que até está trabalhando, mas se relacionando pouco. E o resultado do trabalho de quem se relaciona pouco é nada. Quando chegar lá na frente, Paulo falou, vai ser provado pelo fogo, não vai sobrar nada. Porque quando você está num processo de relacionamento, está em comunhão, está em intimidade, o pouco que você faz já abençoa o reino de uma forma gloriosa. Agora, quando nós não estamos no relacionamento, é igual aquela multidão que Jesus alimentou. Mais de 5.000 pessoas, e tinha homens, mulheres e crianças. Jesus alimentou com muito ou com pouco? O que foi que o menino entregou para Jesus? 5 pães e 2 peixes. 3 peixinhos, não é isso? Quantos pães? 2 pães e quantos peixes? Era 5 pães e 3 peixinhos. 5 e 2. Era pouco. Sim ou não? Pouco, sim ou não? Sim. Mas o pouco que passa pela mão de Jesus, oh glória! Oh glória! Esse pouquinho que você coloca na mão de Jesus, ele volta abençoado, multiplicado. Amém. Glória a Deus. Sim, é porque tinha 5.000 pessoas, mas se tivesse 100.000 pessoas, dava na mesma. O Jesus que multiplica para 5.000, multiplica para 100.000, multiplica para 1 milhão. Daquele pouquinho que o menino estava ali, ó, o menino. Interessante nessa colocação de um menino em relacionamento com Jesus, está aqui, ó. Aí a gente pega o nosso pouquinho, quando a gente está no relacionamento com Deus, não é? Você está no relacionamento com Deus, está em intimidade com Deus, você coloca um pouquinho na mão de Jesus,
Aí Jesus devolve para você. E à medida que vai cair na mão das pessoas, aqui vai rendendo. Então o Evangelho, ele trata das boas notícias, que elas vêm para nos dizer que a nossa posição diante de Deus está restaurada. Agora nós estamos num posicionamento devidamente adequado, porque o problema do homem, em geral, é esse. Tá? Ele não está devidamente e adequadamente posicionado diante de Deus. É Jesus, é o Evangelho, a pessoa de Cristo, que nos coloca devidamente posicionados para um relacionamento, Amém. Glória para a a Deus. comunhão, para a vida em Cristo. E Paulo falou assim, lá em Colossenses, né? Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo morando. E aqui Paulo fala na sequência da sua oração, né? Para que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Glória a Deus. É Jesus na pessoa do Espírito Santo morando no meu interior, no homem interior, habitando no meu espírito, em comunhão comigo. Então o Evangelho, ele trata disso, de nos colocar num relacionamento adequado com Deus. Primeiro, um relacionamento, vamos encerrando aqui. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, é muita coisa. É muita coisa, não? Você compreender o que vinha a ser o comprimento, a largura, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Deus é muita coisa para a gente se esbaldar e se perder aí, sim ou não? Sim. Que excede todo entendimento, é muita coisa, é coisa maravilhosa. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É tanto dentro de tão pouco, né, como nós somos, né? É uma coisa maravilhosa. Vamos melhorar isso. Esse entendimento que nós temos que ter do relacionamento com Deus, estreitarmos esse relacionamento. Não é o quanto você faz para Deus, mas é o quanto você está em comunhão com Deus, o quanto você vive na presença de Deus. E essa questão do serviço vai ser uma consequência muito natural de quem vive em comunhão. Porque quem vive em comunhão com Deus, irmãos, está sempre acrescentando alguma coisa. Amém? Amém. De alguma forma, está sempre acrescentando alguma forma. Por quê? Deus é tão maravilhoso que o chamado de Deus para nós não é para o serviço, porque tem pessoas que aceitam Jesus no leito de morte. Tem pessoas que aceitam Jesus na idade avançada. Elas não vão fazer mais nada. Mas elas não foram chamadas para fazer. Elas foram chamadas para crer. Nós somos chamados para crer e para nos relacionarmos. E para quem ainda dá tempo, fazer a sua consequência. Para encerrar, só lembrar aqui o testemunho daquele louvor da harpa, após o tempo das mãos vazias. Qual que é a história por trás desse hino? Porque em geral todos os hinos da harpa, o cantor, eles têm uma história, né? Diz que um pastor, ele evangelizou uma moça, e essa moça ela estava muito enferma e ela já era uma paciente terminal. E ela aceitou Jesus em lágrimas, se converteu de verdade, mas ela estava com um dia de fora. E um dia o pastor foi chamado na sua residência e ela estava muito triste. E o pastor, mas você aceitou Jesus, tal, vida eterna. Falou, pastor, o problema é o seguinte: eu aceitei Jesus tarde demais. O que acontece é o seguinte: meu coração está inflamado de amor por Deus, eu quero trabalhar, mas eu não vou ter mais tempo. Eu não vou poder fazer mais nada, eu vou morrer. Ela sabia disso. Aí o pastor falou para ela assim: ó, eu vou orar, vou pedir a Deus, para Deus me dar um louvor, um cântico. E todas as vezes que esse cântico tocar no coração de alguém, estimular alguém a trabalhar, a fazer o trabalho de Deus, e efetivamente se a pessoa fizer parte do galardão dessa pessoa, Deus vai tributar você. Aí ele orou e Deus deu para ele um louvor. Posso ter as mãos vazias, como Jesus eu vim encontrar. Nada fiz em vãos dias, dele posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, como Jesus eu vim encontrar.
e nós precisamos ter. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmão? Quero agradecer a Deus. Glória a Deus. Guardar o coração, não é? Aos que estão nos acompanhando, ouvindo visualizações da nossa culto. E eu creio, Deus abençoe você que está conosco. Amém? Alguém deve precisar de uma oração? Se Deus te dá uma mão, Pai Celeste, nós te agradecemos o privilégio de estar na tua casa, te adorando, cultuando e aprendendo da tua palavra. Abençoe todos que estão à distância, ou que ainda ouvirão e participarão desse trabalho. Abençoa também, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá que possamos estar nos regozijando, Deus, com tudo que tens feito nas nossas vidas. Muito obrigado. Agora, essas mãos erguidas, tenho pedido que eu te apresente todos e que a tua resposta venha por misericórdia. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Seja conosco, amado, com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Está encerrado. Glória a Deus.